costuma dizer a descalcificação da glândula pineal. Você vai conseguir também fazer um detox no seu corpo, no seu organismo e poder contar com mais tranquilidade, com mais saúde, com mais paz, mais amor. Isso se reflete ao seu redor também, não somente na sua mente e no seu corpo físico. E o que é, né, estar com uma glândula pineal mais livre, né, mais fluídica, vamos dizer assim, porque a gente fala de calcificação, dá a impressão de que ela esteja ali muito calcificada, né, como se fosse um pedaço de osso. Na realidade, ela é composta por hormônios, né, uma glândula hormonal dentro da gente. E vamos imaginar, pegando a metáfora de uma faísca de luz que está encoberta por várias nuvens escuras, mas nuvens muito densas, que não deixam com que essa luz saia, com que esses raios saiam e nos proporcionem então as experiências mais intuitivas, experiências onde você consegue ver além do que a maioria das pessoas conseguem, tá? Você vai sair aí daquela grande massa, né? Do padrão da grande massa, que é ver somente a fisicalidade e acreditar que só existe isso aqui, que os seus olhos físicos estão vendo, seu nariz está percebendo e que o seu paladar está percebendo, que são os nossos 5 sentidos. Quando a gente desenvolve um pouco mais a nossa glândula pineal, a gente desenvolve uma terceira visão de tudo sobre a vida e desperta, né, esse terceiro olhar que alguns chamam de terceiro olho, né, o mito terceiro olho, como se tivesse um outro olho aqui na nossa testa, mas na realidade isso significa que a nossa percepção ela está além desses 2 olhos físicos aqui, né, por meio dessa glândula pineal e tudo mais, tá? Porque nós somos um campo eletromagnético e a gente percebe não só pela glândula pineal, mas também por cada célula do nosso corpo. Nós temos mais de 10 trilhões de células no nosso corpo. Vamos imaginar essas células como bolsinhas de água, e se essas bolsinhas de água estiverem aí contaminadas, cheias de lixo, que são os metais pesados que vêm da nossa alimentação, do nosso modo de viver, se estiver carregado de emoções tóxicas também, essas células também vão nos trazer bloqueios energéticos que são traduzidos em doenças, em problemas mentais e emocionais. E assim, vou contar para vocês uma experiência minha. Vocês se lembram daquela catástrofe que teve lá no Nepal há um tempo atrás? Sim, eu era reikiana já, né? Eu já tinha o curso de reiki, já ajudava muitas pessoas presencialmente com o reiki e fazia também as sessões à distância. Quando a gente tem no coração que a gente quer ajudar, que a gente pode fazer alguma coisa, a gente não se conforma em estar de braços cruzados. Então eu sentei um dia e comecei a me perguntar como eu poderia ajudar aquela região se eu estava tão distante, né? Morando aqui no Brasil, Nepal, né? Do outro lado do mundo, e eu queria de alguma forma ajudar naquela situação. E eu vi aqui nos noticiários algumas pessoas doavam dinheiro, algumas pessoas iam para lá voluntariamente, né, para fazer algo físico. E então eu decidi um dia sentar e meditar para o Nepal. Mas a minha intenção era não fazer uma meditação para o Nepal, eu queria ir lá no Nepal e dentro desses estudos holísticos, dentro do curso de Reiki, você aprende a quebrar as barreiras de tempo e de espaço, porque essas barreiras de tempo e de espaço, elas só existem onde? Na nossa mente, num padrão mental que nos foi imposto desde quando a gente nasce, né? A gente nasce num seio familiar que acredita em certas coisas e passa pra gente aquilo. Então, só com o tempo é que a gente vai conseguindo, então, ter as nossas percepções e começar a mudar esses padrões. Tá, tudo bem. Sentei então, fiz toda a minha preparação, né? Pedi a proteção, conversei com os anjos e me preparei para ir ao Nepal. E foi muito interessante, porque eu me sentei com a coluna ereta, né? Naquela forma búdica, com as
pernas em lótus, fechei os olhos e comecei a fazer a minha projeção, o meu desdobramento. Só que nisso eu apaguei. Quando eu voltei dessa experiência, parecia que eu tinha dormido um longo sono. E aí quando eu voltei meio assim, você sabe quando a gente volta, né, de um sonho, de um sono, a gente volta meio sem saber muito e depois a gente vai se localizando. Então eu comecei a perceber que eu tinha ido lá no Nepal, eu estive perto de vários carros que estavam levando ajuda e cheguei embaixo de uma árvore e tinha uma pessoa embaixo dessa árvore com uma perna, né, ela estava muito machucada e a perna dela estava extremamente machucada, em carne viva. E ali eu me abaixei ali com aquela pessoa, conversei com aquela pessoa, apliquei reiki nela, cuidei do ferimento da perna dela e vendo, né, o movimento ali ao redor, aquela questão do socorro sendo prestado ali para muita gente. E então eu me despedi dessa pessoa que eu estava ajudando ali, que ao sair daquele local eu ainda dei tchau para as pessoas, eu me despedi delas e elas acenavam para mim muito agradecidas. E assim, eu não vi totalmente no como eu contribuí, né? Mas essa parte foi bem... Quando a gente desenvolve um pouco mais a nossa glândula pineal, as barreiras de tempo e de espaço, elas já não existem mais. Então, o que você pensa aqui sobre uma pessoa que está ali, do outro lado da parede, mas também para uma pessoa que está lá no Rio de Janeiro, ou está em São Paulo, na capital, ou está na China, no Canadá, não importa. Esse pensamento ele vai direto naquela pessoa, aquela pessoa faz o que tem que fazer. Então funciona assim para todo mundo. Só que as pessoas que não estão com essa glândula mais desenvolvida, mais descalcificada, elas não percebem. E então você tem um pensamento ruim quanto a alguma pessoa da sua família, alguma pessoa que esteja em outro lugar, um julgamento, ou de repente você pensa mal de uma pessoa que fez alguma coisa ruim e você fica julgando aquela pessoa automaticamente ela está sentindo e recebendo o seu pensamento, só você não sabe ainda. Por que que às vezes você sai de perto de alguém e você sai com a energia super esgotada, você sai se sentindo muito mal? Porque num nível não verbal, vocês se comunicaram. Então, de repente, você emitiu um pensamento ruim para aquela pessoa de julgamento, aquela pessoa te devolveu isso, porque tudo que a gente emana volta pra gente 4 vezes multiplicado, tá? A gente começa a perceber as nossas ações, começa a perceber o resultado de cada ação nossa, e isso faz com que a gente esteja cada vez melhor, porque a gente vai ter mais poder de escolha. Vamos imaginar que você está num dia que não é muito bom e você já tem essa consciência, né, da barreira de tempo e de espaço, que não existem essas barreiras. Você vai ter muito mais cuidado no que você pensa. Você vai jogar muito menos lixo para fora e vai receber muito menos lixo. Muitas pessoas falam assim: ai, a minha mente não para. Não existe a sua mente, não existe a minha mente. Existe uma mente só, existe uma mente universal que tem várias frequências. Imagina uma estação de rádio e você capta aquela frequência. Então vamos dizer que a mente é o universo e existem várias faixas de rádio, e conforme você está vibrando, a sua vibração, né, o seu estado emocional você vai e capta uma frequência dessa, e o que você faz? Você fica preso ali naquela frequência, e se aquela frequência não for boa, você fica recebendo, alimentando o seu campo eletromagnético com mais daquela energia, até que chega um momento que você está se sentindo muito mal e você resolve fazer alguma coisa, ou fazer uma oração, ou assistir um filme alegre, ou ouvir uma música boa, ou de repente fazer uma ação uma ação fraternal, e aí você consegue mudar aquela vibração. Que se você não está participando do nosso grupo Vida Sã, você pode entrar ainda, perguntar como funciona, você pode começar a qualquer momento. Nós estamos então nos abstendo de coisas muito artificiais como enlatados,
como aqueles embalados, né, as bolachas, tudo que for muito embalado, enlatado. E estamos dando preferência aos alimentos mais naturais, frutas, verduras, legumes, sementes, cereais também. Tudo existe na natureza para nos suprir. E estamos também diminuindo a carne. Por exemplo, eu já não como carne há 8 anos, né? Eu já sou vegetariana há mais de 7 anos. Então eu já não tenho esse problema. Mas, por exemplo, se você é uma pessoa muito ligada ainda ao consumo de carne, vai só diminuindo aos poucos. Toma a decisão de você não se alimentar mais, né, de um ser vivo. Eu acredito que nós, seres humanos, nós não temos o direito de sacrificar um animal e falar assim, não, eu estou me alimentando desse animal para eu não morrer, para eu não ter falta de vitamina, para eu não ter falta de proteína, porque senão eu vou ficar doente. Mas, gente, eu pensei muito tempo assim, quando eu parei de comer carne, tá? Eu parei tanto pela minha energia, pela qualidade da minha energia, mas também com essa consciência, poxa, será que para eu estar bem, eu tenho que sacrificar um outro ser? Tá, eu primeiro parei com carne vermelha, fiquei um tempão com os outros tipos de carne, laticínios e ovos. Depois eu fiquei um tempão comendo peixe, né? Eu até digo assim, que onde eu ia falava, não, eu sou vegetariana, eu só como peixe. Eu me achava tal porque eu comia peixe. Coitado dos peixes, hein? Mas depois eu consegui parar então com carne vermelha, com peixe, com frango. Eu já sou vegana, né? Vegana na alimentação. Eu já não consumo nada de origem animal, nem carne vermelha, nem peixe, nem frango, nem frutos do mar, nem o mel, tá? Se vocês souberem como é feito o processo em algumas colônias, né, que cuidam dessa questão do mel, eles são capazes de grampear as asas das abelhas, que elas fiquem ali mais tempo e produzindo mais mel. É claro que falar que é vegano vai muito além de não consumir carne, por isso que eu falo que na minha alimentação eu sou vegana. Por exemplo, se eu vou comprar um creme de cabelo, alguma maquiagem e tal, eu já estou atenta também. Quando eu leio e percebo que tem alguma coisa de origem animal, eu já não consumo também. Estamos usando também pastas de dente, tá? Sem flúor, porque um dos maiores agentes de bloqueio da nossa glândula pineal é o flúor. Flúor a gente tem na nossa água que sai da torneira, nós temos na água mineral, nós temos na pasta de dente e em muitos outros itens também. Então, quanto menos você começar a ingerir, mais o seu organismo vai ficando limpo. Existe um suplemento que se chama iodo, tá? Nós temos o iodo aqui em casa também. Você toma aí de 2 a 3 gotinhas do iodo, ele é chamado Lugol, a 5%. Você pode procurar numa farmácia de manipulação, que essa suplementação de iodo, ela vai retirar os metais pesados do seu corpo. Então, quer dizer, se você já está numa consciência que pelo menos tem que retirar o lixo, automaticamente quando você for comer alguma coisa, ou for utilizar alguma coisa, você vai pensar 2 vezes, poxa, se eu estou trabalhando para retirar o lixo do meu corpo, como eu vou colocar mais, né? Imagina uma casa onde ninguém limpa aquela casa, só se acumula sujeira, só vai se produzindo e acumulando sujeira. Uma hora aquilo ali vai estar terrível, inabitável. E então é necessário tanto retirar a sujeira do nosso corpo, da nossa mente também, né, dos nossos pensamentos, mas também não colocar mais. Imagine que você é um recipiente de água. E todos os dias, você que não está mais colocando lixo, sujeira dentro desse copo de água e está limpando, colocando água limpa, um pouquinho de água limpa todos os dias, vai chegar uma hora que esse recipiente, ele vai estar muito, muito limpo. Como está a água do seu corpo? Os estudos científicos mostram como é difícil o ser humano mudar um hábito. Mas saiba que quando a gente planta uma semente, a semente está ali, embaixo da terra e a gente não vê mesmo. Mas se a gente tiver paciência e aguardar alguns dias, você vai olhar ali, naquele local onde você plantou a semente e vai ter um broto. Aquele broto vai se transformar numa árvore e vai te gerar frutos. Tenha fé e tenha paciência, porque não importa como está a sua vida hoje, tudo é capaz de mudar. Então, medida por medida, cada mudança sua, cada escolha sua vai mudando o seu futuro, sempre a partir do agora. Eu deixo vocês com muito amor, com muita paz, com muita luz. Estamos juntos. Deixa o like aqui nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama, ok, gente? Um grande beijo e namastê!